Jesus neste momento, em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir a palavra oficial desta noite com o diácono Diogo. Ele que está mais feliz que todo mundo, já é papai e Lorena nasceu. Coitado, não dorme, ainda bem que a câmera está longe e não vai pegar a tua olheira, então você pode ficar tranquilo. Agora ele não dorme mais, acabou a moleza, mas eu tenho certeza que é um momento de muita alegria poder carregar a linda Lorena no colo. Se Deus quiser, brevemente estaremos apresentando essa lindeza aqui. Deus abençoe, querida, deixa Deus te usar. Cumprimento. Tá saindo? Som. Agora acho que foi. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um que vai assistindo com a gente. Deus abençoe a vida do pastor pelo convite. Essa semana para mim foi de bastante alegria, né, irmãos? Poder ter um filho é uma alegria. Eu confesso que quando estava ali na barriga você não tem noção, você acaba somente esperando a hora ali, mas quando nasce é uma alegria bem grande. Eu assisti o parto, eu tive essa oportunidade, louvo a Deus por isso. É uma alegria muito boa poder contar com isso, poder participar disso. Eu louvo a Deus por Deus ter me concedido essa oportunidade de ser pai, né? Eu vou pregar essa noite no livro de Filemão, carta do apóstolo Paulo a Filemão. Você que está na sua casa aí, acompanhe conosco, que tem a sua Bíblia, mantenha ela aberta para nós meditarmos hoje nessa palavra. Sei que é um livro pequenininho, tem só uma página, mas vai até Apocalipse, volta devagar que você vai encontrar. Carta de Filemão, eu vou ler somente o versículo 10. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Vou ler novamente para fixar essa palavra em nossos corações. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. A palavra que eu quero trazer nessa noite é sobre reconciliação, sobre perdão e sobre a salvação em Jesus Cristo. A carta a qual acabamos de ler, ela foi destinada a um homem chamado Filemão. Homem este que disponibilizava a sua casa para o culto. Naquele tempo ali do início da igreja, os cultos eram realizados nos lares. E alguns homens que tinham certa vida financeira melhor naquele momento, disponibilizavam parte da casa para que o culto pudesse ser realizado. E Filemão era este homem. Ele disponibilizava o seu lar para que o culto pudesse ser realizado. E dentro daquele lugar havia um escravo, um servo chamado Onésimo, a qual aqui Paulo acabou de mencionar no versículo que lemos. Onésimo, a palavra Onésimo significa servo útil. Grave bem essa palavra que nós vamos chegar lá. A Bíblia vai dizer, e alguns relatos também, que Onésimo provavelmente furtou ali a casa de Filemão, a casa do seu senhor. E num ato de desespero ele foge para Roma, porque o escravo que cometesse um crime contra o seu senhor, a sentença era a morte. A sentença era aquele homem não passar para o dia seguinte. E ele foge para Roma, ele foge do seu senhor Filemão. Ele foge ali, talvez tentando se esconder no meio da multidão, porque lá havia várias pessoas, lá havia bastante gente, então ele pensou que podia se disfarçar no meio da multidão e passar despercebido. Mas aí a Bíblia não diz como, mas ela só diz que Onésimo conheceu a Paulo, e ele ouviu a palavra de Deus, e ele se converte ao evangelho do Senhor. Ele fugiu do Senhor,
Filemão, mas do Senhor dos senhores ele não escapou. Ainda que aconteça dele sair de casa, fugir daquele lugar, o Senhor Jesus Cristo encontrou ele e ele se converteu ao Evangelho. Na Bíblia, há pelo menos 3 vontades de Deus. A vontade permissiva, que é quando Deus permite que algo venha sobre a nossa vida. Isso tem como exemplo a vida de Jonas, a vida de Jó. Tem a vontade diretiva, que é quando Deus direciona nós para realizarmos alguma obra. Assim foi com Jonas. Mas também existe a vontade absoluta, que está em Isaías, capítulo de número 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Existe essa vontade absoluta que quando Deus quer fazer, Ele faz, e não há ninguém que possa impedi-lo. E se Deus permitiu que a igreja dele passasse por esse momento, é para nós darmos glória, porque Ele quer ensinar alguma lição para a igreja. Foi a vontade dele o mal vir sobre a igreja, foi a vontade dele a permissão dele. Mas irmão, saiba de uma coisa, não fique chorando. Levante-se e glorifique ao nome dele, ainda que seja na tristeza, mas a tristeza em Deus pode se transformar em alegria. Onésimo se converte e passa a servir a Paulo na prisão. Talvez ali ele, como um auxiliar, ele começou a servir a Paulo, e ele começa a fazer jus ao nome, porque Onésimo significa servo útil. E Paulo vai dizer no início da carta que ele era um servo muito útil. Imagina você receber um elogio de alguém como Paulo. É porque o trabalho era muito bem feito, é porque o trabalho era realizado de maneira exemplar. Ele não estava recebendo o elogio de uma pessoa qualquer, era de um apóstolo que escreveu quase todo o Novo Testamento, escreveu boa parte dele, conhecia a igreja, tinha uma vocação, e ele olha para alguém que está do lado dele e o chama de servo muito útil. E aí, a partir do verso 8, Paulo, ele começa a interceder por este homem. E pelo contexto que nós temos ali, aquele homem estava ajudando Paulo, estava sendo muito útil na vida de Paulo, estava sendo muito útil na vida da igreja. Só que Paulo enviava cartas para várias igrejas, em algum momento alguém ia lá, visitava ele, olhava ele. E pelos relatos que nós possuímos, uma pessoa chamada Epáfras estava lá com Paulo, e aquela pessoa era de Colosso, do lugar aonde Onésimo fugiu, do lugar aonde ele escapou ali do furto e escapou da condenação que era a morte. E naquele momento, provavelmente Epáfras conta para Paulo: Paulo, esse homem que está aí com você, ele parece muito útil, mas ele cometeu um erro lá atrás contra o Senhor, e ele merece a pena de morte. Com certeza houve ali uma conversa, e com certeza a atitude de alguém que não foi salvo seria fugir novamente. A atitude de alguém que não se converteu seria fugir do erro que ele cometeu. Mas aqui nós temos um relato da palavra de Deus, que Onésimo merecia sim o castigo, mas Paulo, como um intercessor, como um mediador, vai pedir em favor de Onésimo. Nós entendemos com isso que Onésimo enfrentou a verdade. Nós entendemos com isso que Onésimo decidiu falar: eu errei, mas eu vou consertar aquilo que eu errei. Eu falhei com o meu Senhor, mas eu vou consertar o meu erro. Irmão, não guarde o pecado que você tem, confessa ele diante do Senhor, porque Ele é fiel para perdoar os nossos pecados.
quando eu me converti, e esse momento ele me fez pensar muito na minha conversão, porque eu não vim até o altar e aceitei Jesus. Eu estava na minha casa um certo dia, e o Espírito Santo naquela semana começou a falar muito forte comigo. Usou uma pessoa na rua desconhecida para falar para mim voltar para Jesus, e eu não liguei. Mas o Espírito Santo continuava ali tocando. E um certo dia, irmãos, a convicção do pecado, o sentimento de culpa caiu tão pesado sobre mim, que eu tive que dobrar o meu joelho na sala de casa. E eu comecei a chorar e pedir perdão. Eu falei: Deus, eu não fui em nenhuma igreja, mas eu quero voltar para o Senhor. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Me aceita de volta, eu só quero isso. Eu só quero tirar esse peso. Eu só quero tirar essa culpa. E eu tive certeza naquele dia que o Senhor Jesus Cristo olhou para mim, derramou a sua misericórdia, o seu sangue e me perdoou. E você que está em casa está me ouvindo. A igreja está fechada, mas o céu está aberto. O céu ainda vai te perdoar. Eu não sei qual foi o seu pecado, eu não sei qual foi o mal que você caiu e se desviou, mas eu tenho plena convicção que o sangue de Jesus ainda é poderoso. Eu tenho plena convicção que ainda o sangue de Jesus perdoa os pecadores. E Onésimo agora tinha que viver a verdade. E aqui tem uma coisa que eu queria falar sobre o nome Onésimo, que no começo eu disse que significava servo útil. E eu fui buscar o que significa a palavra útil. E um dos significados é reservado a uma atividade proveitosa. E aí um dos exemplos que tinha lá era tempo útil. Esse momento que nós estamos passando, nós vamos decidir como nós vamos gastar o nosso tempo. Se é buscando mais a Deus ou se é assistindo Netflix. Nesse momento, nós vamos decidir se nós seremos o servo útil ou se nós seremos o servo inútil. Nesse momento, nós iremos moldar o nosso caráter em decidir quem nós seremos ser. Você pode muitas das vezes ter sido útil aqui dentro da igreja. Você pode ter sido útil aqui no altar pregando, louvando. Você pode ter sido útil em muitas coisas dentro da igreja. Mas agora é o momento de nós sermos úteis fora dela também. É o momento de sermos úteis nas redes sociais, no tratar do vizinho. Agora é a hora do bom testemunho, para que quando a pessoa olhar e ver, ei, aquele irmão era útil dentro da igreja, mas era útil fora dela também. Além de ser um cristão aqui, ele era cristão lá fora também. Nós estamos dando, irmão, às vezes um mau exemplo, e nós vamos afastando as pessoas de Cristo, porque as pessoas enxergam nós. Mas, irmão, a igreja tem que ser o bom exemplo. A igreja tem que ser útil aqui dentro e tem que ser útil lá fora, para que o evangelho de Deus seja pregado. E imagine Paulo agora. Ele estava ali com alguém que era muito útil para ele, só que ele cometeu um pecado, mas ele confessa. E Paulo agora vai fazer um dos papéis mais lindos da Bíblia. Ele vai ser um mediador entre Filemon, que foi alguém que foi ferido, e Onésimo, alguém que feriu. Ele vai se pôr como Cristo se pôs entre Deus e você, que nos mediou para o caminho da salvação. O trabalho de Paulo aqui, ele começa a trabalhar em reconciliar esse relacionamento, em fazer de novo o homem que tem o nome de servo útil a ser útil para Paulo e ser útil a Filemon. Existe uma parábola no livro de Lucas, capítulo de número 13,
que vai dizer que havia uma figueira plantada numa vinha. E um certo dia um senhor chegou lá e falou: corte-a, porque toda vez que eu venho aqui procurar frutos nela, eu não encontro. E aí o homem disse: Senhor, me dá tempo, deixa que eu planto ela no lugar correto, deixa que eu esterque ela, deixa que eu preparo ela. E aí, se no próximo ano não houver fruto, o Senhor pode cortar. Ali era aquele homem sendo um mediador. Ali era aquele homem cuidando da figueira, para que a figueira pudesse dar frutos. Paulo estava fazendo isso com Onésimo. Ele estava pegando Onésimo, doutrinando Onésimo, discipulando Onésimo, para que na hora certa ele pudesse dar frutos. E Paulo, ele começa a carta de uma maneira poderosa. No versículo de número 8 ele vai falar: eu, Paulo, já velho, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, ele não atribui a prisão dele a Satanás. Paulo não atribui aquele momento aos imperadores romanos. Paulo vai dizer que ele era prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo está naquele momento de prisão, mas ele sabia que quem mandava na vida dele, quem tinha poder sobre a vida dele, era Jesus. Paulo encarcerado, ele gera Onésimo. Paulo, sem poder ir à igreja, ganha uma vida para Jesus. Paulo, sem congregar com os irmãos, ainda continuou pregando o evangelho. Você que está aí em casa, não deixe de pregar o evangelho. Eu sei que o nosso momento não é fácil, eu sei que o nosso momento é difícil, mas não deixe de pregar o evangelho de Jesus. Paulo, ainda preso, ganhou almas. Você está aí na sua casa, tem rede social, tem aí até o seu vizinho que você pode ir, chama ele para evangelizar. Evangelha o irmão da esquerda, evangeliza o vizinho da direita ou da frente. Irmão, ganhe alma para Jesus fora da igreja também. Não é só aqui dentro que nós devemos ganhar, mas é aí fora também. É como Paulo fez. Ele estava preso, mas ainda estava pregando o evangelho de salvação. Nós precisamos continuar anunciando a Cristo. A igreja de Deus não pode se calar. Ainda que as portas se fechem, a nossa boca não pode se fechar. Nós precisamos continuar clamando ao nome dele. Nós precisamos ainda pregar a salvação de almas. E Paulo continua a sua carta. E ele vai dizer que não quer que Filemão aceite Onésimo de volta, como por obrigação, mas ele quer que ele seja aceito de volta, por amor. E ele vai dizer: eu sei que você tem amor pelos que estão aí com você, na congregação, mas eu peço em favor de Onésimo, para que você o receba com amor. Muitas das vezes, nós nos colocamos no papel de quem erra, nós nos colocamos no papel de quem pecou e vai pedir o perdão. Mas eu quero agora que você se coloque no lugar de Filemão. Agora eu quero que você pense na pessoa que te feriu, que te magoou, que prejudicou você de alguma forma. Ame essa pessoa. É o que Paulo estava dizendo para Filemão.
Eu sei que nós sempre nos colocamos nesse lugar do pecador, do falho, do que errou. Mas na vida, nós também temos que nos colocar no lugar daquele que pecou, daquele que tem que perdoar o pecador, daquele que de alguma forma foi ferido, de alguma forma foi prejudicado e tem que perdoar o irmão que lhe fez o mal. Eu acho que essa é a maior dificuldade da prova de amor. É você perdoar aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te magoou, e receber ela de volta por amor. Filemão iria passar por um dilema, porque todo mundo sabia do testemunho dele, que ele amava o próximo, que ele amava a igreja dele, mas ele também teria que amar quem pecou. Ele teria que amar quem errou. Se ele deixasse de receber a Filemão, isso queria dizer que ele não amava. Então, irmãos, além de amar aqueles que não fazem o bem, nós precisamos amar aqueles que nos prejudicam. Nós precisamos liberar o perdão e se colocar no lugar, às vezes, das pessoas que são feridas. E não guardar rancor, porque o rancor faz mal mais para você do que a pessoa que te machucou. Então nessa noite libere o perdão. Não importa o que aconteceu, irmão, deixe que o perdão de Deus toque no seu coração e vai limpando toda a mágoa, vai limpando toda a tristeza, tudo aquilo que te feriu. Se você foi ferido por alguém ou por alguma instituição, libere o perdão, porque eu acredito que o amor de Cristo vai entrar no seu coração. Romanos capítulo 8 vai dizer que o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Quando nós amamos uns aos outros, a igreja é edificada. E Paulo vai prosseguir essa carta. No capítulo 17 ele vai dizer: portanto, se você me considera companheiro, receba como receberia a mim. Paulo está dizendo de um afastamento que ele teve com Filemão, entre Onésimo. Mas Paulo está intercedendo dizendo: receba-o como se estivesse recebendo a mim. Da mesma maneira Deus irá nos receber. Da mesma maneira Jesus Cristo nos reconciliou com o Senhor e foi posto como sacrifício em nosso lugar. Paulo vai dizer, nos versículos 18 e 19, que se ele, de alguma maneira, foi prejudicado, se de alguma maneira o que ele furtou causou prejuízo, Paulo disse: eu estou escrevendo de próprio punho, porque a maioria das cartas de Paulo foram ditadas e alguém escreveu, mas essa daqui ele está escrevendo de próprio punho. E ele diz: eu escrevendo de próprio punho, assino aí. Se ele fez alguma coisa, te prejudicou em alguma coisa, coloque na minha conta. Paulo tinha crédito com aquele homem, porque lá atrás, no passado, Filemão era um pecador. Muitas das vezes nós nos esquecemos que lá atrás nós errávamos. Nós esquecemos que lá atrás nós caímos no pecado. E a graça de Cristo nos colocou de pé e nos trouxe a salvação. E é o nosso caminho da mesma maneira. Pegar o outro que pecou, pegar a outra pessoa que está no pecado, abraçar ela com amor e trazê-la para a casa de Deus da mesma maneira como nós fomos trazidos. Nós nos acostumamos a ficar na igreja e nos achar os super santos, o super cristão, aquele que não erra, e quando vê alguém errando,
vai lá e pisa. Mas, irmão, não pise naquele que pecou. Abrace-o com amor e receba-o com amor. Porque a salvação não foi conquistada com o seu sangue, mas foi conquistada com o sangue de Cristo. Paulo conclui a carta. E ele vai selá-la e entregar a Filemão. E ele teria que retornar ao seu Senhor. Agora imagina você nessa situação, com a carta ali de intercessão. Ele vai sair da prisão, e aí ele vai olhar para a esquerda e para a direita. Um caminho leva a Colossos, o outro leva a qualquer cidade. Ele tem a opção em voltar para o seu Senhor e reconciliar com Ele, ou de continuar fugindo. A Bíblia não relata o que acontece neste encontro, mas existem alguns relatos históricos que Hernandes Dias Lopes vai trazer em seu comentário de Filemão, que ele vai dizer que em um documento da igreja vai dizer que existia um bispo chamado Onésimo, um bispo de Bereia, um bispo que ganhava muitas almas. Então eu quero imaginar que Filemão recebeu a Onésimo e o perdoou. Recebeu a ele como irmão em Cristo Jesus. E naquela viagem que Onésimo teve, talvez Satanás tentou colocar no coração dele que não valia a pena. Tentou colocar no coração dele que o Senhor dele não ia receber de volta. Mas eu quero te dizer nessa noite, como se você fosse Onésimo, precisando de perdão. Irmão, o perdão em Jesus Cristo está garantido. Ele morreu na cruz por mim e por você. Então não tire isso da sua cabeça, de que você não vai ser recebido de volta, porque você vai ser recebido de volta sim. Deus está de braços abertos para te receber. Existe uma frase de Lutero que vai dizer que todos nós éramos como Onésimo, mas pela intercessão de Jesus Cristo, agora somos livres e nos reconciliamos com Deus. Ele foi mediador de uma nova aliança, a graça pela qual somos salvos. Essa carta não tem outro intuito a não ser mostrar o amor de Cristo por nós. Paulo é um tipo de Cristo, Filemão um tipo de Deus, e Onésimo é como nós, pecadores, mas que encontrou o caminho da salvação através da intercessão de Jesus Cristo, através da morte dele na cruz. Através disso, nós, os que pecamos, hoje temos salvação em Jesus Cristo. Hoje nós temos o poder de entrar no céu. Hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E aí você me pergunta, mas o que eu preciso fazer? Volte para Jesus. Volte para Ele. Volte para os caminhos do Senhor, porque Ele quer te perdoar nessa noite. Eu quero pela fé fazer uma oração com você que está aí em casa. Eu acredito na palavra que Deus trouxe para mim, de que o pecador, ainda que ele tenha pecado, ainda que ele tenha falhado, o Senhor Jesus Cristo é poderoso para trazê-lo de volta aos caminhos. Você que por algum motivo, e eu não sei qual foi, mas você sabe, e você se desviou do caminho do Senhor, você fugiu para Roma, você se afastou de Deus,
achando que não teria mais perdão, achando que tudo tinha acabado. Mas eu quero te dizer nessa noite, Ele está de braços abertos para te receber. Você aí na sua casa, que quer voltar para os caminhos do Senhor e quer recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Porque da mesma maneira que Ele me recebeu numa oração na minha casa, eu tenho plena convicção que Ele vai ouvir a sua oração e vai te receber de braços abertos. E todo o peso do pecado vai começar a cair. Todo o peso do pecado vai começar a se desprender de você. Porque o sangue